O período democrático brasileiro é um período recente, se nós abordarmos os diferentes países do mundo, e também é um período que não passou, né, por uma sequência de anos ou de décadas sem nenhum sobressalto, sem nenhuma interrupção, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Nós tivemos algumas interrupções nessa sequência democrática. A cada interrupção dessa sequência democrática, uma crise precedeu, porque quando você tem uma interrupção do regime democrático, do Estado Democrático de Direito, você tem um embasamento e um apoio popular. Nenhuma ditadura ela se coloca no poder somente pela força. É uma ditadura civil-militar, ou seja, você tem que ter um apoio popular que faça valer, né, a força empregada contra os inimigos da revolução, os inimigos da ditadura, os inimigos do Estado brasileiro. Então essa questão ela aborda especificamente o período que foi o período mais crítico dessa democracia brasileira, por assim dizer, que foi o final dos anos Vargas, o final do período do governo Vargas, quando ele se suicida, e aí vale a a recomendação do filme Getúlio, para a gente acompanhar as últimas horas desse turbulento mandato do Vargas, segundo mandato. Ele se suicida justamente porque ele vive uma pressão enorme dos militares, da oposição, que era comandada pela UDN. Tá? Então, esse suicídio do Vargas dá uma sobrevida para a situação. A UDN acaba adiando um pouco a sua chegada ao poder, porque vinha numa crescente, porque o Vargas, mal ou bem, tinha um grande apelo popular. Você tem o suicídio do Vargas, logo depois, após um pequeno período de governo Café Filho, né, que era o vice do Vargas, você tem a eleição do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um período muito importante, um período riquíssimo para análise da história do Brasil, foi o período do desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo, mudança da capital do país. Então, uma série de alterações no funcionamento do espaço brasileiro ocorreram durante os anos JK. Porém, a dívida externa aumentou, a oposição se manteve muito forte, e você teve, na sequência do JK, o JQ, Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um furacão na democracia brasileira. O seu governo durou menos de um ano, até hoje não se sabe muito bem os motivos da renúncia, mas foi uma renúncia que, toda renúncia é feita em prol do seu vice. O vice era JG, o João Goulart. João Goulart também teve um momento bastante crítico e enfrentou uma oposição muito grande do setor dos militares, inclusive associando a figura de João Goulart à expansão e à frente comunista que ocorria do lado de lá da Guerra Fria, do lado da União Soviética e da China também. Então, João Goulart foi deposto e deu início ao período do regime militar a partir de 64. Então, a questão aborda exatamente isso. A gente pode ir direto para as alternativas. Alternativa A. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. A ordem estava ao contrário. Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e depois João Goulart. João Goulart, inclusive, não foi eleito, né, diretamente como presidente da República, mas sim como vice-presidente. São coisas diferentes. B. Renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro. Foi uma crise? Foi, mas não foi a primeira, não. Até mesmo na Primeira República nós já tivemos crise, né? Durante a gestão de Marechal Floriano Peixoto e por aí vai. C. Após 2 décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições diretas. Getúlio Vargas foi um ditador, né? Getúlio Vargas ele foi um ditador, mas não foi um período de regime militar, por mais que ele tenha feito a gestão do país de 30 a 45, sendo 37 a 45 no esquema de ditadura. É uma característica um pouquinho diferente que faz com que essa alternativa seja equivocada. D. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart. Poderia, talvez, se fosse até a oposição, mas João Goulart era da situação do presidente Vargas, inclusive impulsionou, de certa forma, a carreira do João Goulart, então não representou o fim em nada da carreira do João Goulart. Então está errado também. E a letra E. No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, Vargas, um teve sua posse contestada, JK quase não assumiu, a sua posse foi garantida pelo Marechal Henrique Lott. Você teve um esboço de uma revolta militar,
ou seja, quase ameaçou a posse do JK, não chegou a acontecer, a revolta militar ficou para alguns anos mais tarde. Um renunciou, que aí foi o Jânio Quadros, e outro foi deposto, que é o João Goulart, sendo assim o gabarito a letra E.